Fala comigo, estudante! Como hoje nós temos muita revisão, não tem problema você ver eu servindo aqui o meu cafezinho. Marcos 7 e o nosso desafio continua. Nós temos um episódio já lido que trata sobre a religiosidade dos fariseus. Pessoas que tinham uma preocupação gigantesca com o exterior, aquilo que as pessoas podiam ver, que de alguma maneira tinha um propósito de construir uma imagem que tinha uma certa piedade, um certo temor e uma certa devoção a Deus. E aqui, nesse episódio, na narrativa de Marcos, fica ainda mais extravagante a religiosidade desses homens. Por quê? No primeiro episódio que nós já lemos, é mencionado a questão de lavar as mãos. E eles diziam assim, tá tudo errado. Esses homens estão com as mãos impuras, estão comendo sem lavar as mãos. E aqui nós vemos que o ritual ia muito mais longe. Além de lavar mãos, eles sempre se preocupavam com lavar copos, jarros, vasos e as camas. Observe que a preocupação, a visão que eles tinham de pecado, estava sempre ligado a algo fora, a algo externo, material, palpável, e não ao coração do negócio, ao cerne do problema, que é o nosso interior. Como Jesus diz, é do coração que brota tudo isso, que brota toda a impureza. Você não tem que ficar se preocupando com o objeto, com esses rituais, essas questões externas. E nós vemos que esse problema é ainda maior. Como nosso objetivo aqui é aprendermos a defender a nossa fé, a fé cristã, com esse caráter mais próximo da realidade apresentada pela palavra de Deus e longe de tradições, nós temos um texto que pode ser usado para nossa defesa do porquê nós comemos todos os tipos de carne. A apologia da vez, do dia, vai combater a doutrina ensinada até hoje pelo Adventismo do sétimo dia, uma seita que tem uma grande voz no país, elas têm emissoras, canais na TV, fazem um grande trabalho na internet e ensinam que o cristão não deve comer carne de porco, alguns tipos de peixes, alguns animais considerados como impuros. E aqui, definitivamente, Jesus está ensinando que dieta religiosa, como acontecia para os judeus no Antigo Testamento, não faz parte do contrato de exigências entre nós e Deus. Nós cristãos não temos essa obrigatoriedade. E depois de dizer que as questões externas não nos contaminam, Jesus fecha esse assunto, coloca um ponto final aqui, de acordo com Marcos, considerando puros todos os alimentos, todos, sem exceção, podem ser digeridos, podem ser saboreados, tendo em vista que da mesma forma que entram, vão sair após o processo digestivo. Esse é apenas um dos textos que nós temos para explicar quando alguém for questionado sobre essa questão. Vocês comem isso, vocês comem aquilo, mas isso está certo? A gente não tem um monte de textos que proíbem isso, aquilo e aquilo outro? Nós teremos uma coletânea de textos, por enquanto nós vamos ver apenas esse. Segundo lugar, nós temos novamente a história da persistente mulher cananeia, da região da Síria e da Fenícia. Uma persistência exemplar, que já foi destacada aqui, que nos ensina, no fim das contas, que quanto mais acessível o pregador, a mensagem, os sinais, menor será o interesse das pessoas. Não deveria ser assim. Mas o povo de Israel, que estava se fartando, tendo grandes banquetes da pregação de Jesus, dos sinais que Jesus fazia, muitos não estavam dando a mínima importância. Mas uma mulher estrangeira, fora de Israel, que não teve essas mesmas oportunidades, esse mesmo contato
demonstra aqui um interesse gigantesco, muito acima do que era encontrado na casa de Israel. E aqui nós podemos imaginar que os israelitas não iriam tão longe como essa mulher foi. Na primeira cortada que Jesus desse neles, eles iriam embora, como foi no episódio que nós vemos, que Jesus se coloca como pão vivo e orienta as pessoas que estivessem comendo do seu corpo e bebendo do seu sangue para acessarem a salvação. O povo fez o quê? Foram embora. Algo que essa mulher não fez, porque ela tinha muito pouco acesso. Pouquíssima oportunidade e ela agarra com todas as forças. Depois disso, em terceiro lugar, nós temos uma cura bem fora do padrão. Você percebeu aí que Jesus, em alguns episódios, simplesmente toca nas pessoas, dá uma palavra de ordem. Em alguns, ele nem sequer vai, ele nem vê a pessoa, nem tem contato visual, não fala nada, como acontece aqui com a mulher, com a filha dessa mulher que nós acabamos de ver. Mas nesse caso, ele cospe, pega a saliva e passa essa saliva na língua daquele homem que era gago e ao mesmo tempo era surdo. E aqui, talvez os críticos que estavam ao redor desse homem puderam pôr uma pilha nele, dizendo assim, poxa, mas você tinha que reclamar com Jesus. Tá certo isso não. Ele curou aí diferente, de um outro jeito, bem mais simples. Achei estranho isso aí, achei nojento esse negócio cuspir e tal, colocar na sua língua. Tá certo isso? Reclama com ele, porque ele tem que voltar atrás, não dá para fazer algo diferente. Eu imagino aquele homem dizendo, ó, rapaz, o importante é que agora eu falo. O importante é que agora eu escuto. É isso que conta. O meio pouco me importa. O importante é que Jesus olhou para a minha vida com amor, com misericórdia e me curou. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.